Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Nathalie Yume, monitora da disciplina e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que o uso desse material deve ser feito exclusivamente por médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de hoje será a investigação da síndrome consumptiva. Abordaremos suas principais etiologias e como poderá ser realizada sua investigação inicial. A perda de peso significativa é uma importante causa de internação hospitalar e ela pode ser um indicativo de doenças graves, como neoplasias e doenças sistêmicas avançadas. É uma queixa desafiadora e está associada a um alto grau de morbidade e mortalidade. E devido a essa frequência de se encontrar diagnósticos graves subjacentes, os clínicos devem se aprofundar na sua avaliação, tendo em conta uma ampla gama de possíveis causas. Mas o que seria uma perda de peso significativa? Ela pode ser definida como uma perda de mais de 5% do peso corporal habitual ao longo de 6 a 12 meses. Mas alguns autores tradicionalmente definem essa condição como uma perda de mais de 10% do peso em 6 meses. Em um estudo retrospectivo com cerca de 35 mil pacientes atendidos no hospital terciário, 3,4% apresentaram perda de peso significativa como queixa. E entre as principais etiologias encontradas nesse estudo, foi observado que as neoplasias correspondem à maior proporção dos casos, seguida por distúrbios psiquiátricos, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças reumatológicas e infecções. Aqui vale a pena a gente lembrar que no caso de uma investigação de febre de origem obscura, as doenças infecciosas tendem a ter uma representatividade maior, mas quando você investiga perda de peso sem febre, os tumores são encontrados com maior frequência. De uma forma mais didática, a perda de peso ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Aquele onde a perda de peso se dá de forma voluntária e aquele onde ocorre uma perda de peso involuntária. E ela pode estar associada tanto a um aumento como uma diminuição do apetite. Na discussão de hoje, vamos focar na perda de peso involuntária. A perda involuntária, com aumento do apetite, está associada ao aumento do gasto energético ou à perda de calorias pelas fezes ou urina. Ou seja, a quantidade de calorias ingeridas é insuficiente para suprir o déficit energético. Como causas desse tipo de condição, a gente pode citar o hipertireoidismo, onde há um aumento do gasto energético basal e um déficit de absorção intestinal devido ao aumento da motilidade, o diabetes mellitus descompensado, onde a causa da perda de peso pode estar associada à deficiência de insulina, que é um hormônio anabólico, e também a diurese osmótica, que gera uma depressão do líquido extra e intracelular. Síndrome da má absorção, observada, por exemplo, numa doença celíaca, feocromocitoma e baixa condição econômica. Já no cenário de uma perda de peso involuntária com perda do apetite, que é o mais comum de ser encontrado, nós vamos encontrar as neoplasias, doenças crônicas, como a caquexia cardíaca, encontrada em estágios mais avançados de insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal crônica, endocrinopatias, como a insuficiência adrenal, que pode cursar com anorexia, náuseas, perda de peso. E o próprio paciente diabético, ele ainda pode apresentar uma perda de apetite devido à gastroparesia e à má absorção intestinal por neuropatia intestinal. Doenças psiquiátricas, como a depressão e a fase maníaca do distúrbio bipolar, doenças infecciosas como a tuberculose, HIV, infecções fúngicas, endocardite bacteriana subaguda, uso de drogas ilícitas e álcool e uso crônico de alguns medicamentos. A perda de peso devido ao câncer é comum e ocasionalmente pode ser a única manifestação de um tumor oculto. Qualquer câncer pode evoluir com perda de peso. Isso pode ocorrer como manifestação inicial ou tardia da doença. E entre as neoplasias que têm uma maior tendência de evoluir com perda de peso como manifestação inicial, temos o câncer de estômago, esôfago, pâncreas, colo retal, pulmão e vias biliares. Já entre os que apresentam uma perda de peso como manifestação tardia,
a gente pode citar melanoma, o câncer de pele não melanoma, próstata, rim, neoplasias ginecológicas, fígado e sistema nervoso central. Durante a investigação etiológica, é necessário perguntar ao paciente sobre seu apetite, se a perda é voluntária ou involuntária, por quanto tempo vem perdendo peso, como é que é o padrão dessa perda de peso, se é flutuante ou estável e o nível de atividade física. Como auxílio no raciocínio clínico da síndrome consumptiva, o médico poderá utilizar uma regra mnemônica, que consiste em 9 Ds como causa da perda de peso. Entre esses 9 Ds, a gente poderia citar dentição, disfagia, distúrbio do paladar, diarreia, depressão, doença crônica, demência, disfunção, seja ela física, cognitiva ou psicossocial, e drogas. Os medicamentos podem ser capazes de causar perda de peso por diversos mecanismos, como alteração do paladar, disfagia e anorexia. Entre os medicamentos associados a uma alteração do paladar, a gente poderia citar os antistamínicos, captopril, carbamazepina, fluconazol, alopurinol, propranolol, metformina. Disfagia, alendronato, anticolinérgicos, agentes quimioterápicos, corticoides, levodopamina e anti-inflamatórios. Em medicamentos associados à anorexia, a gente poderia citar as anfetaminas, digoxina, inibidores da recaptação de serotonina, metformina, benzodiazepínicos, uso de opioides e levodopamina. Ainda dentro da anamnese, é aconselhável a quantificação da medida de independência funcional, que tem como objetivo uma avaliação do grau de dependência nas atividades cotidianas, onde serão avaliados, por exemplo, autocuidados, como alimentação, higiene pessoal, uso do vaso sanitário, controle de esfíncteres, transferência do leito para a cadeira, para o vaso sanitário, para o chuveiro, locomoção, comunicação e cognição social. Vale a pena a gente lembrar que a regulação do apetite ela sofre alterações com o envelhecimento. A maioria dos homens atingem o peso máximo corporal ao redor dos 40 anos e as mulheres ao redor dos 50. Logo após esse período, ocorre uma perda progressiva de massa magra corporal, principalmente nas extremidades. E também o que pode contribuir ainda mais para a diminuição do apetite é o declínio natural da sensibilidade ao paladar e ao olfato com o aumento da idade. E distúrbios da visão e cognição também podem contribuir com a perda de peso. O exame físico deverá ser minucioso e completo. O médico deverá se atentar a sinais de emagrecimento, como a perda da gordura de Bichat e perda da gordura na região temporal. Deverá observar sinais de deficiência de vitaminas e oligoelementos, presença de lesões cutâneas. O peso deverá ser constantemente avaliado. Ele também não deve esquecer de observar a cavidade oral, avaliar a tireoide, palpação de linfonodos, executar um cuidadoso exame cardiovascular, pulmonar, abdominal e neurológico e realizar o toque retal caso haja indicação. Se após uma cuidadosa anamnese e exame físico ainda não houver indícios de uma possível causa etiológica, alguns exames complementares podem ser realizados durante a investigação inicial, podendo ser eles a realização de um hemograma, eletrólito, glicemia, função renal e hepática, TSH, sorologia para HIV, PCR, VHS, parasitológicos de fezes, radiografia de tórax, EAS e um PPD. Na ausência de alterações sugestivas na história clínica, exame físico e nos exames complementares iniciais já citados, deve-se prosseguir a investigação com exames de rastreamento para o câncer, conforme a idade e o sexo, podendo ser realizados o preventivo, o exame clínico das mamas, mamografia, um toque retal associado ao PSA e a colonoscopia. Os marcadores tumorais, na sua grande maioria, não devem ser utilizados como exame de rastreamento e diagnóstico.
com exceção para o uso de alfa-fetoproteína, que associada à ultrassonografia pode ser utilizada no rastreamento de hepatocarcinoma em pacientes cirróticos, e o PSA associado ao toque retal, que pode ser utilizado para o rastreamento de câncer de próstata. Muito obrigada pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Envie suas críticas, dúvidas e sugestões. Até a próxima!